Ele não afrontou só o Pablo e o Sampaoli. Ele desrespeitou o grupo. Ele desrespeitou os colegas de trabalho. Eu fiquei decepcionado com a atitude do Pedro ali. Primeiro, por ser um cara que tem um exemplo de conduta fantástica dentro do grupo. Né? O Pedro já tinha, em outras ocasiões, aceitado a reserva para Bruno Henrique e Gabigol, com Jorge Jesus, com Rogério Ceni. O Pedro só virou titular com o Dorival porque o Bruno Henrique machucou. Isso é fato, todo mundo sabe disso. Então eu fiquei muito decepcionado com o comportamento do Pedro. Em relação a hoje de manhã, o Pedro ainda não se manifestou. Vamos aguardar para ver o que é que ele vai dizer, o que é que algum empresário dele vai dizer, por que, que o Pedro não compareceu. Eu repito, o cara tomou um porradão na boca, rachou a boca por dentro, a gente não sabe se o Pedro foi no dentista, a gente não sabe se o Pedro de fato não se apresentou por uma orientação jurídica de, não comparece não. Vamos defender a tese que já está rompido o contrato de trabalho desde quando você tomou o soco na cara e você não vai mais comparecer, porque se você comparecer, você está concordando que o contrato de trabalho está em vigor e que ele não estaria rompido. Seria como se estivesse fazendo uma postura de aceitação. Então eu não sei qual o motivo do Pedro não ter ido hoje. Agora, pegou mal. Eu, como professor, torcedor, eu fiquei triste com o Pedro. Fiquei triste com o Pedro. Informação, segundo o Mauro César Pereira, da ESPN, o Pedro não foi no treino porque sentiu dores no dente. Informação, então, do Mauro César, da ESPN, que o Pedro sentiu dores no dente, possivelmente devido ao soco, né, que foi direcionado ao atleta. Ele sentiu dores no dente e não foi ao treino, mas não comunicou ninguém. Ele foi por livre espontânea vontade, sentiu dores no dente e não foi treinar. Segundo o jornalista Mauro César Pereira, do grupo da Jovem Pan. ESPN não, perdão, Jovem Pan. UOL, né? UOL. Ele está falando que sentiu dores no dente. Agora, estranho, porque ele não comunicou ao clube, o clube não se manifestou, a sua assessoria de imprensa, o assessor também, o Lucas, não comentou nada. E segundo o Mauro César, a informação que ele obteve é que ele sentiu dores no dente e foi ao dentista. Julião, aqui entre nós, vamos lá, vamos ser sinceros uns com os outros. A gente sempre vai partir de uma presunção de boa-fé, de uma presunção de inocência, mas não tem ninguém criança aqui, tá certo? Não custava nada o Pedro avisar. O Pedro não está colaborando. O Pedro não pode ser tratado aqui como um santinho inocente nessa história. Lembremos-nos, tudo começou a partir de um ato irresponsável do Pedro. Você quer ver um exemplo? Você quer ver? Imagina se o Pablo não é um retardado, um desequilibrado, se o Pablo não dá o soco no Pedro. Foi o que eu falei. Como é que a história estaria sendo contada agora? Estaria um clima ruim, a gente não sabe se ele seria ser punido. Foi o que eu falei. Se o Pablo não reage da maneira enlouquecida que ele reagiu, completamente desproporcional, hoje o Pedro estaria como 100% o vilão da história. O álibi para o Pedro foi o soco que ele tomou. Foi ter pego um maluco retardado que pranchou de um porradão nos córneos dele. Porque se o cara não faz o que fez, hoje qual era a história contada? Pedro se recusa a aquecer, bate boca com o preparador na descida para o vestiário e causa tumulto no ambiente de trabalho, porque não aceita a reserva do Gabigol. Hoje o Pedro estava como o vilão, se não fosse a imbecilidade do Pablo de desferir um soco contra o Pedro. Alguns socos, ou alguns tapas de um soco. Então a verdade é que o Pedro não é santo nessa história, tá? O Pedro teve um ato de insubordinação, o Pedro teve um ato de indisciplina ao se recusar a aquecer. E é a partir desse fato que se desencadeia tudo o que ocorreu. Em relação a hoje de manhã, vamos acreditar que o Pedro foi ao dentista. Mas não custa nada, né? Pegar o WhatsApp e dizer assim, o Spindel, o Braz, o Juan, o Fabinho, o Everton Ribeiro, o Capita, avisa que eu tô no dentista. O meu assessor. O assessor entrou em contato com o dirigente do Flamengo. Ele não avisou o assessor. Ninguém avisou a diretoria do Flamengo. Ninguém. Os caras podem até falar que avisou agora, mas não avisou. Ou seja, Júlio, Biel, Deco, o Pedro não está fazendo nenhum esforço para diminuir a polêmica, você entende? Ele não está fazendo nenhum esforço para diminuir a polêmica. E essa informação de que ele foi ao dentista agora pode ser verdadeira, mas também pode ser, vamos aqui cogitar com o máximo respeito à presunção de boa-fé do Pedro, mas pode ser também que o advogado ligou e falou, parceiro, por que tu não foi? Por que tu não foi? Porque eu não quero olhar no olho do Sampaoli. Porque eu tô com vergonha de encarar o grupo depois de tomar um porradão na cara e o filho do cara vai estar lá. E se der uma risadinha para mim, eu não vou me conter. Tu tinha que ter ido. Agora a gente vai ter que dar uma desculpa pública que tu foi ao dentista. Então a gente não sabe qual é a verdade de tudo isso.
Agora, eu vou dar minha opinião para vocês, tá? Opinião. Versão do Mauro César, tá, professor? Só para deixar claro que é a oratória do Mauro César. Sim, o Mauro é um cara bacana, o Mauro é um cara correto, super profissional, tá? Algumas pessoas têm birras com o Mauro pelo modo como grande o Mauro... Grande jornalista. Mas é um mega jornalista, é um profissional de calibre, e com certeza não ia dar uma informação dessa irresponsavelmente. Eu vou dar minha opinião para vocês, tá? Eu acho que o Pedro vai esfriar a cabeça. O Pedro não quer ir para a Arábia. Se quisesse, teria aceito a proposta que era extraordinária. Eu acho que o Pedro vai esperar acabar a janela, ser campeão, se é que o Flamengo vai ser, ter chance de lutar para ser campeão dos títulos que estão em disputa. E aí, de repente, no final do ano, pode ser que ele aceite uma proposta na janela de fim de ano, meta o pé, sai, ganha o dinheiro dele e não prejudica o Flamengo e não sai queimado do seu time de coração.